sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva
pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra ti. Olá, queridos irmãos e amigos, todos aqueles que nos assistem por intermédio deste canal. Eu quero convidar você para mais uma oportunidade de estarmos juntos e juntos oferecermos ao Senhor a nossa adoração e o nosso louvor. Hoje é um tempo especial porque hoje é o dia em que temos a oportunidade de elevar a nossa voz ao Senhor e oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero convidar você a reunir sua família e juntos entrarmos na presença de Deus em adoração e louvor. Para iniciarmos esse tempo, quero convidar você a orar neste momento, consagrando as nossas vidas e a nossa adoração àquele que é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, Cristo Jesus, o Senhor. Oremos então. Querido Deus, queremos te dar graças por este momento, essa oportunidade especial, mais uma vez estarmos juntos e podermos oferecer ao Senhor a nossa adoração e o nosso louvor. Pedimos que o Senhor receba, ó Deus, o nosso louvor como uma expressão de gratidão, de um coração, ó Deus, agradecido por tudo aquilo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito e fará por cada um de nós. Abençoa o teu povo e que tu sejas exaltado e louvado no coração de cada um de nós. Assim nós oramos com ações de graças, convidando o Senhor a presidir a nossa reunião, a nossa celebração, o nosso louvor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor e logo mais nós voltaremos para a meditação na palavra de Deus e hoje com celebração da Santa Ceia do Senhor, nós queremos convidar você e a sua família a participar conosco da mesa do Senhor. Que Deus abençoe e até logo mais nós voltaremos para a meditação na palavra do Senhor. Até o fim.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Tudo suportou, toda dor sofreu. E não reclamou, padeceu por nós. Humilhado então, sem merecer, e morrido foi para nos sarar. Quantos foram sarados? Sangue puro, carmesim, derramou por mim, vida nova, salvação, Ele nos deu seu amor de Pai, trouxe vida e paz, liberdade, enfim, seu perdão me libertou, e hoje livre sou para o teu louvor.
Pai, trouxe vida, paz, liberdade, enfim, seu perdão me libertou, e hoje livre sou para o teu louvor. Ele se fez maldito por nós, veio a esse mundo como carne, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Quantos aqui amam a cruz? Quantos amam a cruz? Quantos amam o dono da cruz? Ele não está mais lá. A cruz está vazia. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Seu amor de Pai trouxe vida, Pai. Seu perdão me libertou, e hoje livre sou. Será que você pode aplaudir ao Rei dos Reis esta noite? Olá, estamos de volta, agora para meditarmos na Palavra de Deus. Diz a Palavra de Deus, o salmista diz que ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Palavra de Deus é fonte de conhecimento, é fonte de ensinamento, de exortação, é fonte de provisão para a nossa jornada espiritual, para a nossa caminhada rumo à glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a fonte de direcionamento para todo aquele que almeja chegar ao céu e habitar eternamente com o Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você que está nessa jornada e desejoso de concluí-la com êxito. Eu quero convidar você a meditar comigo no Salmo de número 15. Uma breve meditação para nós entendermos quais são realmente as condições, as providências a serem tomadas por aqueles que nessa jornada rumo ao céu desejam ter um final vitorioso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 15, e é um salmo muito pequeno, e nós vamos meditar paulatinamente, de versículo a versículo, nas verdades que estão inseridas neste salmo. Então, abra a sua Bíblia comigo e vamos ao Salmo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Oremos. Querido Deus, queremos te dar graças neste momento e pedir, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, dando-nos boa compreensão daquilo que o Senhor, por intermédio desta palavra, quer ministrar ao coração de cada um de nós. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com todos aqueles que estão conectados conosco, ó Deus, participando desse tempo de adoração, de celebração, de louvor e de edificação na tua palavra. Assim nós te pedimos que teu Espírito tenha plena liberdade de falar aos nossos corações, dando-nos
verdadeira compreensão daquilo que o Senhor quer nos revelar. Assim oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, ele foi escrito pelo salmista Davi. E eu gosto de dizer que Davi teve uma oportunidade de entrevistar o Senhor. E ele faz apenas duas perguntas que, na verdade, é uma só. E como lá na visão de Faraó, segundo a revelação de Deus através de José, essas duas perguntas, que são uma só, na verdade, ela tem objetivo de reforçar a importância da visão do salmista Davi. Eu sempre gosto de perguntar, todas as vezes que medito neste salmo, quais seriam as suas perguntas se você tivesse a oportunidade de fazer apenas duas perguntas ao Senhor? Se Deus abrisse um diálogo com você e dissesse, você tem o direito de fazer duas perguntas. Quais seriam essas perguntas que você faria? Porque, sabe, queridos irmãos, do teor das nossas perguntas, revela-se as nossas prioridades, os nossos objetivos e até mesmo o nosso caráter. Veja que o salmista, quando ele tem essa oportunidade de falar com o Senhor, veja as perguntas que ele faz. Vamos ler novamente, versículo 1 e 2. Veja o que diz a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Eu poderia resumir essa pergunta dizendo assim, Senhor, quem vai morar eternamente contigo? Senhor, quem é que vai? E veja, queridos irmãos, que Davi tem uma prioridade, uma preocupação singular ao fazer esta pergunta. Seu objetivo é chegar ao céu. O seu objetivo é conquistar a glória. O seu objetivo é alcançar aquilo que de melhor Deus tem reservado para aqueles que lhe amam. E Davi, tendo a oportunidade de fazer essa pergunta ao Senhor, ele não desperdiça essa oportunidade e vai direto ao foco daquilo que certamente era a sua grande preocupação, ou melhor, o seu grande objetivo. E sabe, amados irmãos, lá em Jeremias 33:3, a palavra do Senhor diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E quando Davi faz essas duas perguntas ao Senhor, o Senhor lhe responde imediatamente. Mas eu quero convidar você, nesta oportunidade, a fazer das perguntas de Davi as nossas perguntas. Independente de se eram essas ou não as perguntas que nós faríamos, mas façamos dessas perguntas do salmista Davi as nossas perguntas ao Senhor e ouçamos com atenção a resposta que o Senhor nos dá. Vamos repetir a pergunta? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Queridos, no versículo de número 2, esse é o versículo 1, versículo número 2, Deus começa a responder a Davi. A primeira resposta do Senhor para Davi é de que todo aquele que quer habitar na glória com o Senhor tem que observar alguns princípios e valores fundamentais da fé cristã. No versículo 2, a primeira resposta do Senhor na verdade, a resposta é uma só. Em cada versículo, Deus vai estabelecendo parâmetros, princípios, requisitos para a vida daqueles que querem morar no céu. O versículo 2, a primeira coisa que o Senhor diz a Davi é: o que vive com integridade
e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Primeira coisa que todo aquele que deseja habitar no céu com o Senhor precisa observar, precisa pautar a sua vida é a integridade. Se nós queremos morar no céu com o Senhor, nós precisamos viver uma vida de integridade. E você sabe definir integridade, certamente. Íntegro é aquele que é inteiro, aquele que não é faltoso de nada, aquele que é pleno em seu ser. A palavra de Deus, quando ela diz que aquele que vive com integridade, ela está se referindo aos preceitos da palavra de Deus, que nos ensina como praticar a adoração a Deus, mas nos ensina também como viver os nossos relacionamentos com as pessoas. E todo esse conjunto de atitudes deve ser de maneira plena, íntegra. Ainda nessa primeira resposta do Senhor, ele diz: o que vive com integridade, pratica a justiça. Ora, queridos irmãos, eu não posso almejar o céu se eu não vivo uma vida de integridade, se eu não pratico a justiça, se eu não amo a retidão, a justiça. E aqui também, eu acho que vale a pena nós observarmos que a justiça é aquilo que é justo, de igual modo como a integridade, em nada faltosa, em nada faltoso. Nossas atitudes, o nosso caminhar deve ser em integridade e justiça. Tem que haver, não podemos sermos flexíveis de um lado para o outro, de qualquer forma, porque caracteriza a falta de integridade e a falta de justiça nos nossos atos, nas nossas atitudes, e certamente, se assim vivermos, não habitaremos eternamente com o Senhor, porque Deus é íntegro, é justo, Ele é justiça. Mas nesse versículo de número 2, nessa primeira parte da resposta de Deus a Davi, há mais um elemento fundamental na vida daqueles que querem habitar com Deus. O final do versículo, eu vou sempre ler o versículo todo, diz assim: o que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. E de coração fala a verdade. Ora, amados irmãos, por que será que Deus foi cuidadoso nesse detalhe ao dizer que de coração fala a verdade? Por que não dizer aquele que fala a verdade? Porque, sabe, amados irmãos, muitas vezes a verdade está nos nossos lábios, de onde provém as palavras, está na nossa língua, mas não está no nosso coração. Mas é necessário sabermos que aqueles que querem habitar na glória com o Senhor precisam falar a verdade, porque a verdade provém do coração. Provém do coração. A verdade, ela tem que fazer parte da nossa vida, para que nós possamos almejar o céu, para que ao abrir da nossa boca, profiramos verdades. É absolutamente incompatível com a cidadania celestial, ou com aqueles que querem habitar com Deus, aqueles que se dizem andar com Deus, é incompatível a mentira. É incompatível a falsidade. Nesse caso aqui, expressado por palavras que não expressam a verdade do meu coração. Eu preciso ter a verdade entranhada na minha vida, no meu ser, para que a minha boca tão somente seja um instrumento de proclamação dessa verdade que está em mim. Ela faz parte da minha vida. Se eu quero habitar no céu com o Senhor, a verdade tem que fazer parte da minha vida, não por outra razão. Que o próprio Senhor Jesus se apresenta como sendo Ele a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo está em mim, o meu viver é uma expressão dessa verdade.
Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Com Cristo em nossa vida, o céu é o nosso destino. Mas o Senhor continua respondendo a pergunta de Davi. E no versículo de número 3, ele diz assim, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Se eu quero morar no céu, eu não posso fazer da minha língua um instrumento de difamação. Eu não posso, como nos adverte Tiago na sua carta, dizendo, da minha boca não pode sair a bênção e a maldição, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. E sabe, queridos irmãos, esse é um grande desafio para todos nós. Quantas vezes, no momento de indignação, de insatisfação, de revolta, nós abrimos a nossa boca e proferimos palavras que não abençoam, pelo contrário, amaldiçoam, difamam pessoas. Nós precisamos, ao refletir esta palavra, pedirmos perdão de Deus de muitas coisas. Certamente, em algum momento, podemos ter tropeçado em nossas palavras e, ao invés de abençoar, temos amaldiçoado. Em vez de proferirmos honra, temos difamado. E a palavra de Deus diz que aqueles que querem morar no céu, eles precisam atentar para este detalhe. Fazer da sua língua instrumento de honra e não de desonra. Mas também ainda diz o versículo 3, o que não difama com sua língua não faz mal ao próximo. Meus queridos irmãos, um dos elementos fundamentais da fé cristã é a solidariedade, o amor, a beneficência. Nós não podemos achar que vamos habitar eternamente com aquele que é pura bondade, que é justiça, que é a verdade, praticando atos absolutamente contrários com o seu caráter de justiça, caráter de amor. Portanto, se eu quero morar no céu com o Senhor, eu preciso pautar a minha vida com atitudes de bondade. Fazer o bem às pessoas. A palavra de Deus diz também, através de Tiago, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Se eu quero morar no céu, eu tenho que afastar de mim todo e qualquer ato de maldade para com as pessoas. Porque aqui, o meu próximo é todo e qualquer ser humano que, de uma maneira ou de outra, me dá a oportunidade de relacionamento. Não por outra razão que o próprio Senhor Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Esse é o grande desafio. E como eu tenho dito, o amor não é um sentimento. O amor é a atitude. E como é que eu posso amar o meu inimigo? Tendo atitudes de amor para com ele. Não praticando o mal que muitas vezes eles intentam contra nós. Então, essa segunda resposta do Senhor, ou a sequência, essa segunda sequência de resposta, o Senhor diz o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Vamos tomar aqui essa expressão vizinho com aquele que está próximo de nós. Pode ser o nosso vizinho, literalmente, mas pode ser aquele que está próximo de nós. Quem sabe aquele companheiro que anda conosco na nossa jornada diária, no trabalho, seja em casa, seja na nossa comunidade. Nós não podemos lançar injúria, atribuir a ele fatos desonrosos que eles não praticaram. Não, nós não podemos praticar injúria se queremos habitar com Deus. Se queremos morar eternamente com o Senhor, nossa vida não pode ser pautada por prática do mal, por ofensa às pessoas, por difamação às pessoas, por injúria contra as pessoas. Não, queridos irmãos, nós temos que pautar a nossa vida pela retidão, pela justiça, pela integridade, pela verdade. Mas vamos continuar no versículo de número 4,
a palavra de Deus diz ainda assim: o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Meus amados irmãos, esse versículo ele é muito importante, porque muitas vezes a gente confunde, ou as pessoas confundem, ter misericórdia e ter compaixão ou respeito por alguém com o concordar com as suas atitudes, sejam elas quais for. Isso acontece muito no campo da autoridade. Muitas vezes eu vejo nessas discussões políticas, muitas vezes alguém dizendo: mas você tem que respeitar porque o fulano é presidente, o fulano é governador, o fulano é um juiz. É verdade que nós temos que respeitar as pessoas. Isso é ponto inquestionável na vida de todo aquele que quer habitar no céu e até mesmo da civilidade. Mas o que a palavra está dizendo é que respeitar não significa concordar com seus erros. Porque diz a palavra que aquele que quer morar no céu, ele tem por desprezível tudo aquilo que é reprovável. Toda e qualquer atitude digna de reprovação deve ser reprovada e desprezada por aqueles que querem habitar no céu. Agora, não confundamos com reprovar a atitude errada de alguém, com desrespeitar a própria pessoa. Lembra de que nós sempre dizemos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Esse é o grande desafio, e é um desafio nós reprovarmos, rejeitarmos, desprezarmos qualquer atitude errada de quem quer que seja, sem todavia atentarmos contra a vida dessa pessoa, contra a honra dessa pessoa, contra o caráter desta pessoa. Esse é um desafio, e aqui eu vou repetir o que eu disse há pouco. No final desta reflexão, visto que nós vamos participar da mesa do Senhor, talvez todos nós, ou alguns de nós, tenhamos que pedir perdão ao Senhor por em alguns momentos de ira, de indignação, de revolta, quando nós proferimos palavras impensadas. Mas vamos continuar no versículo de número 4. A segunda parte diz, primeiro, os que a seus olhos têm por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Ora, ao mesmo tempo que eu desprezo as atitudes incorretas, eu honro aqueles que amam ao Senhor. Agora, amados irmãos, amar o Senhor é mais do que simples palavras. Como é que eu observo alguém para honrá-lo porque ele teme ao Senhor? A palavra de Deus nos ensina quando Jesus disse que pelo fruto conheceremos a árvore. Falar de que nós somos seguidores de Cristo, falar que nós somos cristãos, isso é muito fácil. Num país que, graças a Deus, tem a fé cristã em elevada estima, isso é muito simples. Agora, o Senhor requer mais do que simples palavras. O Senhor requer atitudes. E as minhas atitudes precisam realmente provar que eu sou verdadeiramente discípulo de Cristo, para que as pessoas possam honrar a minha fé. E nós devemos honrar todo aquele que realmente tem uma vida pautada pelos princípios do Evangelho, pelos princípios da fé cristã. Aqueles que vivem, conforme nós já vimos aqui nesta reflexão, vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, que não difama com sua língua, que não lança injúria contra o seu vizinho, que não faz mal ao próximo, aquele que tem por desprezível o que é condenável, mas honra o que teme ao Senhor. Mais do que nunca, queridos irmãos, nós precisamos rejeitar tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Venha de quem vier, declare ele o que declarar. Nós temos que honrar aqueles que com suas atitudes provam que amam e honram ao Senhor. Mas o versículo 4 ainda tem a sua última parte, que ele diz
O que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. Amados irmãos, aqueles que querem morar no céu com o Senhor precisam falar a verdade e manter a verdade nos seus lábios, aconteça o que acontecer. E sabe, queridos irmãos, aqui nós temos muitos exemplos de homens que almejavam morar no céu e viveram essa verdade. Primeiro, depois de Jesus, a palavra de Deus diz em Filipenses 2 que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E por que ele foi até a cruz? Para nos salvar. E a palavra de Deus diz que por essa fidelidade, Deus o exaltou, dando-lhe um nome que está sobre todo nome, diante do qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas na história da igreja cristã nós temos aí o segundo exemplo, e eu vou citar só esse, poderia citar muitos outros, Estevão. Estevão, lá no capítulo 8 de Atos, apedrejado, manteve-se fiel, confessando o seu amor por Jesus. Quem quer morar no céu, jura com dano próprio, ou seja, fala a verdade, ainda que venha lhe causar algum dano, e não se retrata de maneira nenhuma, ou seja, não muda a sua versão, não muda, não torce a verdade, porque o seu alvo é o céu. Se nós queremos morar no céu, queridos irmãos, a verdade tem que encontrar abrigo permanente em nosso coração e nos nossos lábios, nas nossas declarações, nas nossas palavras, nos nossos compromissos, na nossa caminhada. Entende por que Jesus diz, por que a palavra de Deus diz lá no versículo 2 que de coração fala a verdade? É porque quem fala a verdade do íntimo não tem por que mudá-la. Não tem por que mudar a versão ao longo da jornada. Mantém-se firme, ainda que sofra dano próprio. Não tem por que mudar a verdade. Vamos avançar? No versículo de número 5, o último versículo diz assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Queridos irmãos, a ganância não deve fazer parte da vida daqueles que vão morar no céu. E você sabe por quê? Deus não está reprovando aqui emprestar dinheiro com juro. Não, Deus não está reprovando isso. Deus está reprovando aqui a usura. E você sabe que a usura ela é a irmã siamesa da ganância. E normalmente, quando as pessoas vão em busca de dinheiro, na grande maioria das vezes, é porque elas estão em situação financeira difícil. Muitas vezes busca-se recursos para ampliar os investimentos, é verdade. Mas muitas vezes é porque as pessoas se acham em grande dificuldade. E é nesse momento de grande dificuldade que ela se submete a situações mais escorchantes daqueles que são gananciosos. Eu quero que você e eu saibamos que Deus não aprova essas coisas. Queridos, eu tenho dito muitas vezes que no nosso país pesa muitas necessidades de conserto. E você já deve ter ouvido muitas vezes que os juros brasileiros são os mais altos do mundo. E por que será que vivemos com tantas misérias, com tantas necessidades? Por que será que a nossa economia nunca se firma? É uma verdadeira gangorra. Um ano muito bom, 2, 3 anos muito ruim. Precisamos refletir sobre isso. E, sobretudo, quanto nós dizemos que o cristianismo, a igreja cristã, cresce cada vez mais no Brasil. E cadê os reflexos desse crescimento espiritual do povo brasileiro? A ganância continua assolando as finanças de nosso povo, de nossas famílias. A palavra de Deus diz que aquele que empresta o seu dinheiro com usura, com ganância, esse não vai
morar no céu. Esse não vai habitar com Deus. Nós não podemos concordar com a ganância. Nós não podemos concordar com a usura. Nós não podemos concordar com a exploração dos mais necessitados. Mas o versículo de número 5 ainda tem, antes de encerrar, tem ainda um ponto importante. Primeiro ele diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Meus amados irmãos, quantas injustiças no mundo, quantas injustiças no nosso país. Quantas vezes o direito é distorcido para prejudicar os fracos. Quantas vezes a justiça abre os seus olhos para torcer o direito e beneficiar os mais abastados em detrimento dos mais pobres. Eu creio que eu não precisaria citar muitos casos aqui, mas preciso citar alguns. A reforma da Previdência foi recentemente realizada no Brasil, só prejudicou os pobres. A reforma trabalhista só atingiu os trabalhadores. O nosso sistema tributário prejudica gravemente os mais necessitados. Recentemente, foi publicada uma pesquisa onde dizia que a inflação oficial do governo está em menos de 2% ao ano. 2 e alguma coisa. A inflação daquelas pessoas que ganham acima de 20 salários mínimos não chega a 2%, chega a 1,75%. E a inflação para aqueles que ganham até 3 salários mínimos está em mais de 9% ao ano. É um sistema tributário injusto, porque quando tributa mais os produtos básicos, ele atinge mais diretamente aquelas pessoas que ganham menos. Sabe por quê? Porque as pessoas que ganham menos gastam basicamente os seus recursos na alimentação, nos itens de primeiras necessidades. E por isso, ele acaba sendo mais tributado. Muitas vezes, queridos, a corrupção assola os recursos que poderiam beneficiar o povo, mas não toca em nada. Pelo contrário, concentra cada vez mais na vida daqueles que já têm muito. Não por outra razão, você vai ver que quem está envolvido na corrupção são as grandes empresas, que pagam aqueles que podem tomar decisões de lhe beneficiarem e, ao serem beneficiados, ganham ainda mais dinheiro. Não, queridos. Como agentes de tomada de decisões, se nós queremos morar no céu com o Senhor, as nossas atitudes devem ser pautadas pela justiça, pela retidão, pela integridade. Essa é a resposta de Deus para a pergunta do salmista. E ele encerra esse Salmo 15 dizendo assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ora, queridos irmãos, veja que Deus resume em apenas 4 versículos todo o arcabouço da vida daquele que quer morar no céu com o Senhor. Vamos repetir? O que vive, versículo 2, o que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, que não difama com sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dono próprio e não se retrata.
o que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Querido irmão, se você é um candidato ao céu, aqui estão os princípios que devem ser observados durante a sua caminhada. E você tem a garantia do próprio Deus que, se você proceder desta maneira, você jamais será abalado. Jamais o seu caminhar será interrompido. Jamais alguém pode impedir de você chegar ao seu destino. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa, tão breve, tão poucos versículos, tão profundos ensinamentos para mim e para você. E nesta oportunidade, em que nós vamos participar da mesa do Senhor, eu quero convidar você neste momento a orar comigo, a refletir a respeito dessas verdades, em oração a Deus, pedindo para que Ele sonde o nosso coração e venha nos perdoar se há em nós alguma atitude fora desses princípios. Vamos orar? Querido Deus, diante da Tua palavra, Senhor, eu quero abrir o meu coração e dizer, Deus, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me dos pecados que me são ocultos. Quando às vezes abri minha boca para proferir palavras de injúria, de ofensa às pessoas, quando algumas vezes nas minhas atitudes talvez não tenha pautado o meu agir pela justiça, pela integridade, se de alguma forma minha boca se abriu para falar dolosamente, perdoa-nos, Senhor, para que possamos participar da Tua mesa com alegria e com dignidade. Para que, ó Deus, ao final da nossa jornada, possamos adentrar aos portais celestiais para habitar eternamente com o Senhor. Ouve a oração dos Teus filhos, Senhor. Ouve a oração do Teu povo e fortalece a nossa caminhada, Senhor. É a nossa oração que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, vamos passar à mesa do Senhor. Eu quero pedir que você prepare o seu cálice e o seu pão. Nós vamos dar um tempinho para você preparar. Reúna a sua família, se você já está reunido, já preparou todas as coisas, vamos tomar. Celebrar a ceia do Senhor é uma ordem que o Senhor deixou para nós. Ele disse que devemos fazer isso até que Ele volte. E por isso nós vamos fazer isso neste momento. É uma alegria podermos convidar você a participar da mesa do Senhor, observando alguns princípios também. A palavra de Deus, a vida com Deus é uma vida de princípios. E a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que ninguém deve participar da mesa do Senhor sem compreender o que está fazendo, sem discernir o corpo, sem entender que a ceia do Senhor é um memorial da morte de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós para a nossa salvação. E a palavra de Deus diz também que devemos examinar. Nós já fizemos isso orando, pedindo, aproveitando a reflexão da palavra de Deus, nós já oramos pedindo que Deus venha sondar o nosso coração e nos livrar dos pecados que talvez tenhamos cometidos e até mesmo aqueles que são ocultos, que nós não praticamos inadvertidamente. Mas se você sabe que há algo na sua vida que ainda não foi consertado com o Senhor, você ainda tem a oportunidade de fazê-lo. E mais uma vez nós vamos orar antes de receber o pão e receber o cálice. Nós vamos orar ainda mais uma vez, pedindo que Deus venha nos sondar o coração. E se alguma coisa encontrarmos, podemos fazer um concerto com o Senhor. Oremos mais uma vez. Querido Deus, ainda queremos entrar na Tua presença em oração. E agora, ó Deus, antes de participarmos da Tua mesa, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha purificar o nosso coração, santificar o nosso coração, de maneira que não venhamos participar da Tua mesa indignamente. Dê-nos boa compreensão e entendimento, ó Deus, do que
significa receber o pão e beber do cálice como um memorial do teu sacrifício, da tua vida, ó Deus, da entrega na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Dê-nos compreensão disto, Senhor, para que possamos participar da tua mesa com alegria, com singeleza de coração e em santidade de vida. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se após essa oração você se sente seguro a participar, tome do pão e nós vamos orar. Querido Deus, este pão simboliza o teu corpo, que foi dado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Foi pago um alto preço por nossas vidas, Senhor. E por isso eu te peço que o Senhor venha santificar este pão, para que recebamos com alegria e com ações de graça, como símbolo do teu corpo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos do pão, irmãos, e sejamos agradecidos ao sacrifício que Cristo fez por nós. Você pode pegar o seu cálice. A palavra de Deus diz que na noite foi traído, depois de haver ceado, tomou também um cálice e, tendo dado graças, disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto, comei e bebei em memória de mim. Oremos. Pai, este cálice simboliza o teu sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Que o Senhor venha santificá-lo e fazer, ó Deus, que ao recebermos do cálice, o façamos com alegria e com gratidão. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Bebamos do cálice, queridos, e sejamos agradecidos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos celebrando a ceia do Senhor em memória ao teu sacrifício. Abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo. Dá-nos, ó Deus, uma jornada vitoriosa até que alcancemos o céu e habitemos eternamente com o Senhor. Abençoa os teus filhos, fortalece a vida de cada um, abençoa também suas famílias e sustenta, ó Deus, com amor, com graça, o caminhar de cada um deles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Deus te dê uma jornada vitoriosa, é a minha oração, em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.